Agora eu vou apertar certinho. Pronto. Ah, olha, aprendi. A RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, amigo ouvinte da Rádio RCI, você que está aí antenado nas ondas 1320 da AM. A gente está, programa Entre Livros, entrevistando hoje uma autora que já é conhecida nossa, porque já esteve aqui algumas vezes, né? Lilian Zolé. Ela é graduada em psicologia, né? E fisioterapia também, especialista em terapia cognitivo-comportamental e é graduanda em medicina. A Lilian já publicou alguns livros, Terapia Cognitivo-Comportamental para crianças e adolescentes, para psiquismo na infância, Síndrome do Imperador, Acoplamentário Primeira Década, Manual do Acoplamentário, Técnicas Bioenergéticas para Crianças, Convivialidade Sadia, e eu não sei se eu esqueci algum, Lilian, aí você me corrija. Hoje a gente vai estar falando de um livro novo da Lilian, que chegou da gráfica recentemente, o lançamento foi agora, no final de semana, então a gente tem uma grande novidade aqui para vocês, que é Superação da Labilidade Parapsíquica, uma escolha evolutiva. Lilian, receba as nossas boas-vindas ao nosso programa. Obrigada, Rô. Muito bom estar aqui, né, conversando, fazendo esse bate-papo, né, compartilhando as experiências de uma obra, né? Então, o que a gente conseguir, né, falar um pouquinho desse livro, Superação da Labilidade Parapsíquica, vai ser muito bom. E a gente aprendendo muito com você, né, Lili? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, que não quer calar. O que é labilidade parapsíquica? Pois é, a labilidade parapsíquica é um termo técnico, né, e ele foi cunhado pela professora Malu Balona. E a definição, então, quer dizer que aquela pessoa, aquele indivíduo, que ele oscila muito entre as ondas do amparo e também de assédio. O que quer dizer isso? É a pessoa parapsíquica, então o primeiro passo é esse. A consim lábil parapsicamente é sinônimo de consim esponja, né? E então ela é parapsíquica por si só, entretanto, ela tem uma diminuição de discernimento, juízo crítico, ela tem uma jejunice quanto a essa questão mais de conhecimento, tanto de autoconhecimento, né, quanto a questão de energia. Então, ela acaba fazendo acoplamentos energéticos de modo inconsciente. E quando ela vai para a onda do amparo, ou seja, ela acopla, assimila com energias benfazejas, né? Boas, positivas, tá tudo bem, a pessoa ela fica bem. Geralmente ela tem picos de criatividade, então ela entra nesses atributos mais positivos. O problema tá quando ela faz a assimilação com energias mais tóxicas, ou seja, mais ligadas com os assediadores. E aí ela sente uma rebarba, Rô. Então, ela vai sentir muitas vezes sintomas que mexem tanto com a sua pensanidade, com os seus pensamentos, ou seja, ela começa a observar que adentra no seu micro-universo pensamentos mais negativos, que não é rotineiro o seu. Depois modifica as emoções, então ela começa a ter desconfortos emocionais e também ela pode ter sintomas somáticos, como a famosa dor de barriga, né, enxaqueca. Então, isso é uma onda. Por que disso? Porque nós, se a gente for pensar, a gente está trabalhando com o holossoma, tudo está integrado. Então, uma resposta energética acaba desencadeando manifestações e efeitos nos outros veículos, né? Então, a consim lábil é essa, né? Então, ela acaba sofrendo rebarbas com as assimilações energéticas, principalmente aquelas negativas, que ela não sabe o que fazer, Rô. Por isso que eu iniciei falando assim, é uma jejunice, tá? Então, quando ela começa a entender um pouco mais o que vem a ser autoparapsiquismo, defesa energética, estado vibracional, tudo isso, olha, desaparece. Não é que desaparece, ela sabe administrar. Ela não sofre mais essa rebarba. E eu falo assim, Rô, a consim lábio, ela tem um trafor, que é a abertura.
Abertura energética, senão ela não seria essa esponja, né? Mas isso é bom, a abertura. Por si só, ela é boa, a abertura em si. Entretanto, o calcanhar de Aquiles da consim-lábio é justamente essa permissividade, ou seja, ela lida com o outro, com o meio, né, com essa interação energética de uma forma sem lucidez, deixa tudo entrar, fica desorganizado, não sabe mais o que é seu, o que é do outro, né? Então, esse é o trafar, é o traço fardo, né, digamos assim, dessa consim esponja ou consim lábio. Você fala no início do seu livro sobre tríade parafenomenológica. O que que é isso e qual que é a relação com a labilidade parapsíquica? Ai, Rô, eu achei interessante, eu coloquei tríade, porque eu estou dentro, estudando a medicina, né? Então a gente vê muito tripé, tríade das patologias, né? E eu achei interessante associar esses três parafenômenos que mais aparecem na labilidade parapsíquica, né? Então, aí veio a questão do acoplamento, da assimilação e, posteriormente, a desassim, né? Que é a desassimilação, é a tríade, digamos. E realmente é o fenômeno parapsíquico que ocorre com a consim-lábio, é a interação, porque o sofrimento dela está em não saber interagir energeticamente, não saber dar os limites necessários a toda a assistência preservando a própria saúde, né? Aqui é a saúde que eu falo holossomática nesse sentido, né? E daí Você- veio esses termos, né? Que já são bem conhecidos nossos, né? Acoplamento, Mas para o assimilação e a pessoal que não desassimilação. conhece ainda, você pode explicar assim rapidinho como que funciona cada Claro, um? destrinchar, né? Esses Isso. nomes às vezes difíceis, né? Então, o acoplamento é quando a gente tem essa primeira interação com alguma coisa, que pode ser tanto um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente. Então, quando a gente foca o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa concentração a algo, a nossa energia ela é direcionada a isso, né? Então, a gente acaba exteriorizando a nossa energia de uma forma involuntária, automática, ou também pode ser lúcido, se a pessoa está mais lúcida disso, né? E ocorre ali uma primeira interação das suas energias com aquilo que você está observando. E ocorre a mesma coisa com digamos, com o externo, né? Então, se eu estou conversando aqui no caso, né, Carro, né? Então, a gente está trocando energia de uma forma, mesmo que seja online, né? Energia não tem tempo, não tem espaço, né? E a gente está trocando as nossas energias. Isso é o acoplamento, essa primeira interfusão de energia, né? Essa chegada. E aí, com isso, vai vir algum tipo de significado para cada indivíduo. A gente fala que é a assimilação do conteúdo dessa energia, né? Então, a assimilação é justamente isso, né? Um conteúdo tanto de pensamento, de sentimento, de energia, né? Que está permeando aquela pessoa neste momento, ou aquele ambiente, ou um objeto, e assim sucessivamente, né? Então, aí é interessante, né? Que o acoplamento acaba gerando a assimilação. Mas a gente só divide isso, Rô, de maneira didática, porque na vida real, né, no vamos ver, é tudo junto e misturado, né? Então, assim, para a gente entender um pouco mais os fenômenos parapsíquicos, a gente acaba destrinchando, dissecando um pouquinho mais para a gente aprofundar mais os detalhes, né? E a cereja do bolo está na desassimilação energética, ou seja, a gente interage com as pessoas, né? A gente vai realmente pegar alguma informação, sobre essas energias, isso é normal, natural, e depois a gente precisa ter um lava-jato, né? Então a gente fala que essa desassim, que nada mais é que o estado vibracional. É a pessoa movimentar com lucidez as suas energias a tal ponto de chegar a uma vibração de todos os seus chakras. E é interessante que, parafisiologicamente falando, do energossoma, essa técnica ela faz com que você retorne ao seu habitual, das suas energias já, digamos assim, da sua fisiologia, da sua parafisiologia. Então, ela retira os excessos, né, que não fazem parte do seu mecanismo, né? Então, é uma limpeza que a gente fala. E isso para nós digamos assim, ela é uma proteção, é um mecanismo protetivo positivo, tá? Então, ela faz com que a gente consiga interagir por
vários meios, ambientes, pessoas de vários tipos de pensamentos e energias, mas a gente não perde a nossa essência, digamos assim, não tem mais rebarba, ressaca, né? Não sai de lá ruim, passando mal, porque a gente consegue trabalhar essa movimentação intensa das energias que é o estado vibracional, e que é o desafio da consciência lábio ou da consciência esponja, né? É chegar a dominar o estado vibracional. Não sei se ficou claro, Rô, você vai me direcionando ali. Não, ficou claro. Agora, isso quando as energias não são muito positivas, né? Porque se a energia é muito boa, você não quer Ah, desassimilar, não, né? não, com certeza, né? Quando é boa, né, Rô, a gente só aproveita. E é interessante, Rô, que você falou, que quantas vezes a gente conversa com um amigo, uma pessoa, né? E ela está, assim, num momento muito bom, saudável, homeostático, né? E você sai de lá, muitas vezes, mais leve, né? Você quer conversar mais com a pessoa, você se sente acolhida, né? Então, isso é muito bacana. E é interessante que quando a pessoa começa a trabalhar mais o estado vibracional, a tendência dela é ficar assim, nesse padrão homeostático, nesse padrão de bem-estar contínuo, que a gente fala que é uma felicidade, né? Que nada mais é que um bem-estar íntimo, né? Então, é essa que eu vejo assim que é o nosso grande desafio, né? É ficar nesse padrão em qualquer momento, em qualquer situação, né? A gente conseguir se manter, né? E se, porventura, desestabiliza um pouco, a gente retorna na nossa homeostase, né? Nesse padrão, digamos assim. Ok, agora vamos falar então sobre a labilidade parapsíquica em si. O que que faz com que a pessoa seja uma consciência lábil parapsiquicamente? Quais são as causas da labilidade, assim? O que que gera? A pessoa já traz isso de retrovida? Como que é? Ela desenvolve aqui? Como é que faz essa bagunça, né? Ou desfaz essa bagunça, né? Que é a labilidade. Sabe, Rô, eu coloquei algumas hipóteses no livro e vale a pena os ouvintes se atentarem, né? Por ser uma parapatologia nova, com poucas coisas escritas na própria Conscienciologia, então por isso que eu trago muitas hipóteses, que o objetivo aqui é aguçar ideias, né, para a gente apresentar a temática, para ter contribuições, né, para as pessoas contribuírem com essa questão. Mas o que eu vivenciei, tanto em termos de docência, com parapreceptoria, preceptoria, né? Em aulas, né? Então, com os alunos, com os pesquisadores, né? E até comigo mesma, eu vi assim que a labilidade ela pode ter três grandes fontes, sabe, Rô? Que a gente fala que é a epigenética, né? E na conscienciologia a gente coloca paraepigenética, que seria o quê? Tanto a influência de retrovidas que possa ter, então a pessoa ela pode, no livro eu dou vários exemplos, né? Alguns casos. Então, se a gente for pensar historicamente, os parapsíquicos, eles sofreram perseguições, né? Tiveram várias questões nesse sentido. E aí o texto uma reflexão, né? O que desses contextos poderiam marcar a sua memória de uma forma negativa, que gere essa labilidade? Então, às vezes, ela tem uma raiz parapsíquica, mas ela não conseguiu ressignificar esses fatos negativos no seu percurso, na sua trajetória, sabe, de vidas e vidas. E aí ela não trabalha bem com o parapsiquismo, porque ela sempre se sente que de algum modo ela vai ser abandonada, boicotada, entende? E fica difícil para ela. Então pensa, você vem num novo soma, numa nova oportunidade, mas a memória, a holomemória, ela não é apagada completamente, Rô, sabe? A gente não lembra. Muitas coisas a gente não lembra, não é assim? A gente às vezes tem fragmentos de memórias de retrovidas, né? Mas a gente tem uma sensação íntima de que algo, não sei se vocês já tiveram isso, né? Perguntar para a Rô e para os ouvintes, né? Às vezes a gente tem uma sensação íntima profunda sobre algo, mas você não sabe explicar, né? Então é essa situação. Então a gente fala que é a holomemória, que é esse conjunto de memórias que a gente vem é, juntando de vidas e vidas e vidas, que é as nossas experiências positivas e negativas. E a labilidade, ela pode estar dentro dessa memória mais negativa desse percurso, né? Que a pessoa, como só ressaltando, né, ela não conseguiu ressignificar. Então, ela vem num novo
soma, né, numa vida atual, porém ela não consegue trabalhar de uma forma saudável ainda com ela mesma, com as suas habilidades, né, parapsíquicas e bioenergéticas. Esse é um caso. O outro caso, ele tem mais influência mesológica, né? Então, o que seria isso? Às vezes ela nasceu num núcleo familiar, a família dela ela é mais assim, não é aberta ao parapsiquismo. E quando a criança, lá por volta dos 7 anos, que é a idade média que a gente vê assim que ocorre os parafenômenos, né, na criança, de uma forma mais lúcida, ela começa a relatar suas experiências parapsíquicas. Os pais, por inexperiência, também por jejunice, acabam usando termos inadequados. Exemplo, você é louca, para com isso, o que que teus amigos vão achar? Ou seja, um discurso muito negativo, Rô. E a criança, se a gente for pensar, ela acredita realmente naquilo, porque ela ali ela está restringida consciencialmente, tá? Ela não tem ainda aquelas atributos de juízo crítico, discernimento, ainda tão elaborados quanto no adulto, né? E aí essa criança, ela vai absorvendo isso, e como ela quer, ela pensa bem, os progenitores, né, as pessoas mais próximas, são as pessoas que ela quer ser acolhida, ela quer ser amada por essas pessoas. E quando isso não corresponde, justamente quando ela fala da sua experiência parapsíquica, a tendência dessa criança é o que? Anular o parapsiquismo para tentar se enquadrar nesse grupo com o desejo de ser reconhecida, amada, valorizada e tudo mais. E quando ocorre isso, o que que acontece? Cada vez que ela percebe algo, ela não fala, só que as emoções dela tendem a aumentar mais, você entende? É como se a gente embotasse algo e o teu corpo não suporta por muito tempo sabe, esse fechamento, porque é algo natural. E aí as emoções dela acabam se intensificando, né? Então, isso eu falo no livro, é exponencial esse processo, né? Essa equação, digamos assim. E ela tenta fugir cada vez mais do parapsiquismo, só que gera mais labilidade, porque ela tenta abafar uma coisa que ela tem, né? E nisso acaba gerando esse processo mais emocional, digamos assim, né? Então, essa é uma das hipóteses, e que isso com estudo, com autopesquisa, a gente consegue, tá? Recuperar rapidinho, né? Digamos assim, a gente vê isso quando é uma labilidade nesse sentido, é muito fácil digamos, a prescrição, a evolução saudável, tá? E a outra questão é quando pega mais genética, Rô, e que essa é trabalhosa, porque a gente muitas vezes escolhe um soma, ou né, nem todos têm essa oportunidade de escolher realmente, né? E, digamos, a genética daquela família é predisponente a alguma questão mais psiquiátrica, algum transtorno. Então, pode ser transtorno de humor, né, bipolar, depressivo, entre outros. E chega numa etapa da vida que isso vai se revelando um pouco mais. E isso é genético, tá? Então e aí o que que acontece? A pessoa realmente ela tem um transtorno de humor e pode ou não estar associada com o parapsiquismo, o que é um ingrediente que eu falo assim que é nitroglicerina, né, Rô? Porque imagina, já é difícil a gente falar de transtornos assim de humor, né? Até a pessoa descobrir como lidar isso com ela mesma, né? Tem todo um processo, né? De elaboração da própria consciência, e somados ao parapsiquismo, bagunça ainda mais, né? E geralmente essas pessoas, e eu tento no livro dar diferenças da consciência lábil, que não tem esse processo, que é mais mesológico, mais paragenético, de uma que tem uma tendência genética para esse processo, tá? E aí eu tento destrinchar assim as diferenças de comportamento de cada uma e assim por diante. E o que que a gente vê de grande diferença? A que tem transtorno, ela geralmente é mais irritadiça, mas não é só quando ela faz um acoplamento com uma pessoa, ela fica assim por um tempo, né? Ela é assim, tá? Então vamos pensar assim, o lábio interagiu e ele sabe que interagiu com aquela pessoa, ele desconfia que aquela pessoa não estava tão bem, só que ele não liga, ele banaliza aquilo e acaba pegando o lixo da energia, vou usar esse termo, né, para ela ou para ele, né?
e ali ela começa a ter efeitos dentro dela. Mas rapidamente aquilo se desfaz, tá? Na Consim, que ela tem uma predisposição genética para algum transtorno, ela não acontece isso. Então, geralmente, grande parte da sua caminhada, ela vai ter altos e baixos bem acentuados, Rô. Ou de uma tristeza, ou de uma irritação, que a gente fala, né? Que ela fica. Muitas vezes ela é conflitiva com as pessoas, ela não consegue, às vezes, iniciar ou acabar algo. Então, fica muito mais complexa essa situação. Ou seja, mexe com a vida social dessa pessoa, com a sua vida íntima, tá? É, e assim por diante. Eles são, sabe, Rô, quando a gente fala dessas consciências com predisposição genética, vamos lembrar assim, uma parte, um percentual dela precisa ser trabalhado e está mais doentio, mas ela por si, como consciência, eu não vejo como patológica, como consciência, tá bom? Eu tô falando de um traço. E que isso, gente, hoje a gente tem muita terapêutica, é isso que eu quero mostrar. Há possibilidades desses 3 tipos de labilidade, né? Que você vê que tem um gradual, tá, Rô? Uma graduação, né? Essa que é a mais intensa, né, que é a mais difícil até um certo ponto, ela hoje a gente consegue assim técnicas, ferramentas, tanto ali da conscienciometria, consciencioterapia, mas aqui nesse caso vale a pena a medicina tradicional, sabe, Rô? Porque não adianta. E é isso que eu gostaria de colocar, essa integração. Porque senão ela não consegue. É uma coisa eu fazer, ensinar ela estado vibracional, Rô, mas como os neurônios dela, é uma questão neuroquímica, é o soma dela que não está funcionando adequadamente, diferente daquele lábio primeiro que eu falei, que é uma questão só de interação energética, tá? Por isso que ele sai mais rápido desse processo. Já o que tem um transtorno de humor ou, né, ou qualquer outra forma desse tipo, né, ele não consegue só desse modo, só com o estado vibracional, entende? Ele consegue, se ele consegue, ele fica por minutos, no máximo horas, tá? Mas não é por incompetência, é porque está faltando realmente algo orgânico nesse processo. E aí entra a medicina para ajudar nesse processo, e ao meu ver, tudo bem, tá? Muitas vezes vai ter que ir para medicação, e que faz parte, porque ali ele tá, o que está faltando, a gente vai administrar, perfeito? E aí flui, a pessoa se equilibra, a pessoa, sabe? Ela mesma fala, nossa, melhorou meu pensamento, estou mais concentrada, né? Eu tô com menos oscilações, nem sabia que eu era assim, olha só. Então tem muita coisa que a gente consegue melhorar, tá? E esses perfis, Rô, a gente tem que olhar com muito carinho, ao meu ver, porque não dá para dar a mesma receita para esses 3 tipos, Perfeito. né, de labilidade. Então, uma labilidade, exemplo, né, o meu caso foi muito mais questões assim vinculadas com a mesologia da época, né, assim, e também com o meu passadão, não vou dizer que não, né, mas olha só, fiz uma maratona de acoplamentário, resolveu. Se eu pegar uma pessoa que tem uma labilidade já mais genética, eu posso fazer uma maratona de acoplamentário, mas eu acho assim que sabe, ela vai patinar muito mais, ela não vai conseguir isso. Ela precisa de uma estabilidade. E aí entra essa outra área. Então, olha que bacana, a gente faz essa integração, né? Então, eu brinco, né? Como o diabético, sabe, Rô? Né? Então, não é assim? Tem a pessoa diabética, né? A gente dá lá, vai ter que dar um medicamento, ela toma o medicamento, melhora lá as suas taxas e flui a vida, né? E vai sempre tomar o remédio, tá tudo certo, mas olha, é soma, gente, soma, tá? Eu acho muito melhor do que ficar sofrendo, sabe, Rô? E, aí o que que eu acho, Rô? Tem esses casos, eu como professora da Conscienciologia, observo muito, né? Então são casos que a gente não indica diretamente, assim, trabalhar com o parapsiquismo, Rô. Precisa de uma estabilização. Muitas vezes eu vou indicar coisas mais mentais somáticas para ela trabalhar, porque ela precisa de alinhamento do pensamento, ela precisa de um controle do soma, e isso a gente aprende no fichamento do holociclo, né, na holoteca. Olha, a Conscienciologia está recheada de ferramentas e estratégias terapêuticas, paraterapêuticas, né? Então a gente utiliza todos esses recursos mentais somáticos.
Estabilizou, aí a gente encaminha, né? Fala para a pessoa, encaminha lá, vamos buscar, né? Medicina, fazer tal, ela faz as duas coisas. Estabilizou, né? É claro que aí, nesse percurso, a gente é, ensina estado vibracional, energia, tudo certo. Mas o foco principal está no mental soma e atividades com ela de circulação de energia e estado vibracional, tá? Para ela se estabilizar. Porque senão corre o risco de o que está mal estruturado desestruturar ainda mais, né? Porque trabalha o parapsiquismo com algo que não está mais estruturado e aí ela piora. Olha só coisa, né? Então, cada caso é um caso, Rô. Eu fui falando muito, Rô. Peço até Então, desculpa, agora eu né? só vou precisar chamar os nossos comerciais, Claro, mas a gente com está morrendo certeza. de curiosidade de saber mais, então você fique antenado, que a gente já vai estar voltando. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Superação da Labilidade Parapsíquica é a obra que a gente está hoje conversando com a autora aqui, Lilian Zolê. Agora, Aline, você deu um destaque para os adolescentes, né? Sim, Qual o tem motivo? lá. Por quê? Como é que é? Se manifesta mais na É, adolescência? a gente brinca, né? Aborrecência, né? Mas é interessante porque a gente tem que considerar o nosso veículo mais rústico, sabe, Rô? Para nossos estudos. E o soma não tem como a gente fugir, o nosso corpo biológico, não tem por onde. Se a gente quer atingir o paracérebro, né, as conexões mentais somáticas, tudo vai do princípio, né? Começar ali pelo soma. E na adolescência, justamente onde tem uma mudança muito, muito grande, Rô, em questões hormonais, que a gente já sabe, né? Transformações tanto do ginossoma quanto do androssoma. E é interessante que também é uma fase tanto de transição hormonal, de mudanças hormonais, mas também de questões psicológicas que fazem parte do amadurecimento. Então batem essas duas coisas, né? Então imagina, algo que muda teu corpo de uma forma até assim intensa, tá? E que você não tem controle, que é a questão hormonal. E outra são questões mais assim de cunhos intraconscienciais, que ocorre essas reflexões, sabe? Essas do indivíduo, né? Então, essas duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do temperamento da pessoa, ela não sabe lidar muito bem com todas essas mudanças. E aí entra a questão da labilidade parapsíquica. Outra questão, Rô, que a gente vê os jovens, por essa carga maior de mudanças, né, fisiológicas, né, e tudo mais, a tendência a aflorar mais a ectoplasmia. Então, vamos lembrar que a ectoplasmia ela faz parte de uma matéria ou partículas densas da matéria do nosso próprio corpo físico, né? E quando isso tudo está potencializado, imagina a questão energética. Então, fica uma certa bagunça, né, nesse período, né? Então, tanto para os homens quanto para mulheres. E é interessante que eu até coloco no livro que é um dos índices mais altos de acidentes em meninos, né, automobilísticos ou algo assim, que geralmente eles, como eles estão cheios de energia, eles acham que nada vai acontecer com eles, né? Então, eles correm mais de carro, o processo da adrenalina está mais intenso, então eles se desafiam mais, e nisso pode gerar um acidente. Coloca isso com ectoplasmia. É macro PK, né? Então, é assim, esses acidentes, né, que poderiam ser evitados, né? E as meninas, a gente vê muito essa questão também da ectoplasmia, só que é interessante, né? Elas estão muito mais voltadas para a questão de poltergeist. Então, é aquela energia que ela fica densificada, e se ela está num ambiente perturbado, uma família conflitiva que está brigando, passando por separações ou alguma coisa nesse sentido, aquilo piora ainda mais, tá? Então, a energia vai, é uma energia deslocada, desgovernada e com uma informação negativa porque tem conflitos emocionais. Pronto, né? Cereja de bolo para quem daí? Para assediador, né? Não para amparador. E aí começa a potencializar esses fenômenos, né? Rapes, barulhos, quedas de objeto, entre outras coisas que possam ocorrer dentro desse sentido, né? E pela falta ainda de maturidade
né, faz parte desse processo evolutivo, né, da consciência, digamos assim, é uma fase complexa porque eles ficam, muitas vezes não se voltam tanto para autopesquisa, para autocompreensão, autocontrole, autoadministração, né? E fica tudo ainda mais difícil. Mas, gente, vamos deixar bem claro aqui: tem jovens que estão mais lúcidos, tá? Então, vamos deixar as fases que eu estou falando aqui é do geral, a gente pegar um recorte geral da sociedade, né? Mas eu posso ter ali uma criança lúcida que já sabe de energia, já interage com lucidez, quanto um jovem. Sempre tem as suas exceções, e hoje a gente sabe das Simvexes, né? Dos inversores e tudo mais, que, ó, show de bola, porque daí a gente faz a prevenção desse processo, né? Só que se a gente for ver, ainda é um recorte bem pequeno, né, Rose? Por isso que eu enfatizei até para ajudar os inversores nesse sentido, né? Para eles entrarem com tudo no que eles fazem de melhor, né? E tem muitos jovens, e hoje eu na medicina, estudando com essa geração, né, de jovens, eu vejo muito isso. E pessoas com muitas qualidades, muitos atributos bons, tudo para ajudar, sabe? E que às vezes ficam perdidos. E você vê nítido essa transformação que tem e essa é uma tendência para um processo de labilidade devido a essa questão que eles estão passando. E aí entra daquilo que a gente falou, né? Mesologia, a mesologia não é só família, mas é toda a estrutura do ambiente em si que tem efeito sobre a própria pessoa, né? Então, ela entra dentro desse processo. Agora você fala de labilidade emocional também, né? Sim, que a gente Explica até pra gente. pincelou, né? Hã? A gente até pincelou um pouquinho, né? Que ela entra É. dentro dos transtornos, né? Ah, Mas é bem bacana. A labilidade emocional, ela é justamente isso, é uma oscilação emocional. tá. Tem pesquisadores que eles usam o termo de incontinência, né? Incontinência emocional. Então, Mas esse muitas não é vezes um termo, não é um termo usado na psicologia, por exemplo. ele tá? Ele é Ah, já utilizado tanto existe na labilidade psiquiatria, emocional. já Ah, na comunidade médica, psicológica, né? Esse termo é bem comum. Então, incontinência emocional também é utilizado como sinônimo dessa labilidade emocional, né? Mas, enfim, é aquela pessoa que ela oscila muito as emoções. E aí corrobora com aquilo que a gente falou dos transtornos, né? Os hum. transtornos emocionais, Eu ia falar, transtornos eu de ia humor. perguntar, tem a ver com a bipolaridade, não, né? É isso, É. sabe, Rô? E aí Hum, tem a ver, tem tudo a ver, tá? Então, tem vários tipos de transtornos, né? Quando eu hum. falo transtorno, até para o ouvinte, né? é, São manifestações da própria pessoa que estão, de algum modo, desequilibrado. E a gente vê isso por quê? Porque ela não fica bem com ela mesma e nem aonde ela se manifesta, com os outros, no ambiente, tá? Ela oscila muito, tá? Nesse humor. Então, a gente fala tem o bipolar, tem o depressivo, ciclotímico, tem vários, uma infinidade, né? Tem aí suas características, né? Não cabe aqui eu falar, assim, de pormenor dos detalhes. Mas, assim, então são pessoas que na sua automanifestação você vê isso já de uma forma padronizada, entende, Rô? Tá. Então, tem fases, assim, mas geralmente um padrão que a gente vê é esse conflito grande e evidente dentro delas, tá? Tanto com ela quanto com os outros, né? Então, uma irritação frequente, então é frequente aquilo, é o padrão, tá? Então, às vezes, ela entra num padrão mais de euforia deslocada, né? Então, ela fica exacerbada. Depois, às vezes, ela pode entrar num ciclo mais de depressivo, mas você vê que aquilo não está, sabe? Como é que eu posso dizer? Ela causa um prejuízo para a pessoa e para onde ela está. E às vezes ela não se dá conta, Rô. Geralmente, quando você pergunta para a pessoa, ela acha que o problema está no outro quando a pessoa tem algum, assim, pela minha experiência, né? E olha, gente, não tô falando isso por mal, tá? Então é porque naquele momento é como se um véu mascarasse o olhar dela, sabe? Encobrisse ali, ela tá confusa, e eu entendo isso, tá? Então eu não julgo e nem condeno a pessoa nesse sentido. Eu tento entendê-la, né, no momento. Então, dentro dela, ela tá com esse. É um maremoto de emoções, entende, Rô?
Então, é por isso que é importante compreender esse processo, né, dos transtornos, para tentar ajudar a sair disso, né? Mas seria isso. Então, é aqueles casos que eu falei. Então, elas criam muito mais conflitos com as pessoas. E daí, se você pergunta, né, se ela teve alguma participação, geralmente ela fala, não, foi o fulano, o ciclano que fez isso, entendeu? Essa né? Porque ela ainda não está autoconsciente. Ela não tem ainda o insight que a gente fala, sabe? Sobre a própria patologia, sobre a própria doença. Mas isso a gente vai conseguindo aos poucos, se a pessoa se abrir, a ela perceber qual é o percentual dela que está desequilibrado e que contribui para um desequilíbrio maior, digamos assim, né? Com as pessoas, com o ambiente. E, Rô, isso é sério, né? Porque já imaginou um ectoplasta que tenha um transtorno de humor? Então, ele movimenta a energia com muito mais densidade e intensidade. Então, se ele está assim dentro dele, ele pode criar um maremoto ao redor, né? E ele vendo aquilo é muito desconfortável, né? Ele não sabe como fazer, de onde que veio, né? Então, e é interessante, Rô, que no livro eu analiso duas personalidades, né? Biografias, justamente para a gente entender a diferenciação de quando é mais mesológico, paragenético, né? Nesse sentido, e de uma causa genética e também paragenética, né? Que lida mais com o transtorno. E eu Que é a fiz ali uma. Deterrance e o Mirabelli, não é isso? Isso, perfeito. E nesse Eles são caso, diferentes casos, assim, são, causas diferentes? são causas diferentes, Rô. Ao meu ver, assim, fica assim, quando você lê, vale a pena para quem gostar do que a gente está batendo papo aqui, né? Quem gosta aí dessa questão de saúde holossomática, né? Influência da ectoplasmia, desta questão, vale a pena ver. São duas biografias, uma da Desperance, que é Elizabeth Desperance, que é No País das Sombras. E ela descreve, né, as suas vivências, né, como que ela fez a sua transformação parapsíquica. E o Mirabelli teve um pesquisador, né, que acompanhou os passos dele e descreveu os trejeitos do Mirabelli, apontou, né, como que ele se manifestava, mas assim, no dia a dia, tá, Rô? Não é só né, que os dois foram parapsíquicos, digamos assim, lá do século XIX, né, com manifestações parapsíquicas bem intensas, né, foram referências, inclusive, né, mas o Mirabelli, ele tinha um temperamento, assim, que você vai ver, ele era envaidecido por si, né, então é interessante que ele comprava 10 ternos e usava só um, e o restante ele, sabe, então ele tinha exacerbações de comportamento, ele oscilava num dia em agressividade e em afeto, de uma forma, assim, que eles falavam, nossa, como assim? Parece outra pessoa, né? Mas era ele, não estou falando em nenhum, ele não estava. Assediado. É assim, era ele, né? Dentro desse processo. E então ele oscilava muito o humor, oscilava muito o comportamento, mas em compensação ele tinha muitos fenômenos parapsíquicos, né? Então ele tinha desmaterialização, materialização, ele teve infinitos. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico em São Paulo por causa das manifestações parapsíquicas, ele sofreu, ao meu ver, muito perseguição, incompreensão. Então, soma tudo isso do meio com uma personalidade que já era intensa, né? E tinha, ao meu ver, eu acho que ele tinha esse processo de esse transtorno de humor, acredito, pelas fases de mania, e às vezes ele ficava depressivo, né? Mas tudo isso, pensa, genética, paragenética e mesologia, influenciando nesse indivíduo, só que infelizmente de uma forma negativa, ele não conseguiu, né? Fazer talvez essa ressignificação naquele momento da vida, né? E ele sofreu um acidente, né, Rô? Ele dessomou por um macro-PK, né, nessa questão. A Elizabeth Desperrance, por sua vez, ela sofreu mais com a família. Ela era ignorada pela mãe, com manifestações parapsíquicas desde a infância, mas a mãe sempre dizia: não fala isso, você é louca, aquilo que eu já disse no início da entrevista, né? E ela queria muito ser amada, né? Dava para ver um temperamento muito acolhedor. Então, na forma que ela escreve, dá para ver assim que coloca bastante adjetivo, sabe, Rô? Você vai me entender nisso, né? Então, ela era bem afetiva, bem, né? Bem acolhedora, e ela não teve isso. O pai era
ele viajava muito de navio, ficava meses, até anos fora, que era a personalidade que ela tinha mais afinidade, né? E ela ficava sozinha. A mãe não deixava ela se relacionar com os outros colegas, porque ela era estranha, e eles diziam isso, ela é estranha, né? E na casa ela via as consciências, né? E interagia com quem? Com as consciências, né? E, e assim, você vê que essa questão mesológica influenciou ela lá na pré-adolescência. Então, ela começou a ficar tímida, retraída, pensamento negativo. Ela teve questões que dava. É certinha a habilidade que ela fala, né? Que ela falava com a mãe, começava já a sentir, ela ficava doente, Rô. Ela Nossa. chegava a ficar doente, sabe, por esse processo. E ela sentia, né? E depois, quando ela ia na natureza, que ela gostava muito da natureza, ela falava: aqui eu me recupero, me revitalizo, ou seja, ela desassimilava nesse processo, né? E como ela não tinha conhecimento na época, ninguém passava nada, ela ficou um tempão nesse processo, até alguém orientar ela quanto à energia. E aí aquilo desapareceu como um passe de mágica, né? E ela se transformou, tanto é que ela virou, ela escreveu, né, então ela se direcionou mais para para um parapsiquismo voltado mais para a interassistência, mais lúcido, né? Então você vê a diferença, tá, das duas personalidades, né? E, é bem interessante para quem gosta, essas são as duas. E tem a terceira biografia que eu acho bem legal, é da Aileen Garrett. Tem gente que fala Aileen, enfim, né? Garrett, que é Muitas Vozes, ela também é uma biografia, e que no percurso dela de criança e pré-adolescência, ela também teve padrões de labilidade, e ela fala com o que ela fez, né? Dentro desse processo para se estabilizar. Então, eu achei muito rico esses livros, sabe, Rô? E posso só falar um detalhe, Rô, do porquê que eu coloquei essas biografias? Pode, depois a gente entra no comercial. Pode falar. Eu vou tentar fazer um recorte bem rápido. Eu achei interessante que quando eu me descobri com a labilidade, eu tive assim a felicidade de encontrar o livro da Elizabeth Desperance. E quando eu li, Rô, aquilo fez um sentido tão grande para mim, porque era como se eu tivesse vivenciando alguns fatos parecidos com o dela, entende? Claro que, assim, não sou ela, nem nada disso, porque hoje ela é amparadora da Conscienciologia, né? Já, mas, assim, é muito interessante. É como se eu conseguisse acessar, tipo, é como se fosse uma parapsicoteca, sabe, pô? Você acessa a personalidade, suas dificuldades, facilidades, e aquilo, de um certo modo, te ajuda a compreender as suas. E aí ali que eu vi, opa, é por aqui, é isso que eu tenho que fazer, né? É bem interessante esse processo. Muito bem, a gente vai agora então chamar nossos comerciais, mas você fique aí ligado, porque o programa Entre Livros volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. A entrevistada de hoje é a Lilian Zolê. A gente está falando sobre a superação da labilidade parapsíquica. Superação, né, Lilian? Significa que Isso. tem jeito, tem conserto, tem como administrar. Tem. Perfeito, Rô. É interessante, né? Que eu vejo assim, sempre há técnicas, se a gente estiver aberto, tá? Para isso. E eu gostaria de só enfocar, Rô, antes da gente entrar para a Tá. superação de fato, que tem técnicas no livro, né? Tá? Eu tentei colocar assim de uma forma prática, né? Eu vejo assim que o lábio ou a consciência esponja, ela foca. Eu já falei que uma grande postura dela é a abertura, né? Então isso é bom. A questão é saber trabalhar com essa abertura, é ter técnicas, né, para não entrar em ressaca energética. E a Consim Lábio, a tendência dela é focar mais no negativo. Isso que eu achei interessante dentro da minha pesquisa. Ou seja, quando ela faz aquele acoplamento, assimilação, e que vem o conteúdo da energia, a tendência dela é grudar mais a informação que não está legal, né? E ela, é por isso que intensifica nela. Dentro do micro-universo dela, ela vai intensificando aquilo. E aí que ela já não sabe mais o que é dela, o que é do outro, né? Então ela intensifica o desconforto. O pulo do gato que eu vi foi quando eu comecei a fazer acoplamento, assimilação, perceber o desconforto do outro,
mas eu diminuí a intensidade do meu olhar para com a dor. Não sei se eu me fiz claro. Eu comecei a focar mais no que isso tinha de assistencial. E aí mudou tudo, Rô. Uma coisa simples, aparentemente, mas, gente, é a mudança de um hábito, é a mudança de um pensamento, e que leva tempo, se você for ver, né, até virar habitual. Então, quando eu comecei a focar no outro, de fato, o que aquilo estava ajudando o outro, nossa, Rô, para mim foi assim a abertura mesmo de reciclagem, porque eu via que o pouco que eu sentia de desconforto do outro é aquela pessoa que eu estava interagindo, ela tinha muito mais do que eu percebia. Eu só estava com 1% da percepção. E aí eu comecei a dimensionar isso, sabe? E a valorizar também, mas com proporções, né? A valorizar também coisas positivas. Ou seja, esse desconforto ele passa, né? A confiar mais na equipe de amparadores, né? Então, e também ver esse processo que eu te falei de melhora do outro, era incrível. Eu começava a ver, então eu fiz centenas de acoplamentário, né? Aí você via a transformação da pessoa na tua frente, no sentido de ela falava, estou aliviada, nossa, eu estou pensando melhor, né? E aí você vê uma pequena contribuição dentro dessa jornada interassistencial, né? E eu levei mais isso em consideração do que o desconforto, né? E eu vi que dentro das entrevistas que eu realizei na preceptoria, muitos falavam isso para mim, sabe? Que eles queriam tirar o desconforto, de cada vez que queriam tirar o desconforto aumentava ainda mais, né? Então, é essa questão. E o outro passo para a gente caminhar para a superação, e que é inevitável, ao meu ver, dentro da labilidade, é a gente compreender mais o nosso processo psicossomático, tá? Então, aqui, o termo bem eu vou trabalhar com a conscienciologia, né? O psicossomático é o corpo das emoções. Então, ele é trabalhar com as emoções de uma forma com discernimento. Eu vejo assim, a emoção, ela é uma modulação química do nosso corpo. É interessante isso. Eu comecei a estudar mais esse processo para entender. Então, ela também é um processo neuroquímico, digamos assim, a emoção. E eu comecei a ver a emoção como um sinal. Ele só está me evidenciando que algo externo a mim, né, o que eu não está do jeito que eu gostaria. Ele sinaliza isso para você. É por isso que às vezes você tem tristeza, frustração, medo, raiva. É porque aquilo é um sinal para você que algo ali que está acontecendo ao seu redor não está ocorrendo do jeitinho que você acha que você gostaria, digamos assim, né? E se você pegar esse sinal inicial e trabalhar com isso, e entender que ele é um sinal, né? E que você tem o poder de mudar isso e não ser o escravo dessa emoção, ou seja, eu senti o desconforto e caí. Ah, nossa, estou triste, estou, né? E começar a navegar nessa onda, aí você foi engolido, né? Mas se você entender o porquê que você está triste naquele contexto e entender que aquilo foi um sinal e que tem uma carência emocional sua ali também, né? Você leva isso para o discernimento. E aí você faz o quê? Você administra a tristeza. Não é que você não vai mais sentir, você administra. Então você administra todas as suas emoções, e isso caminha para o sentimento, que daí é uma forma até mais elaborada, né, de discernimento. E é interessante que tem um capítulo, tem um relato do professor Valdo Vieira, naquele Projeções da Consciência, que eu gosto de citar muito, que é da monja. Eu acho que você vai poder me ajudar, Rô. Que a monja volitava, né? Ela estava volitando lá, o professor Valdo estava projetado, ficava ao lado da monja, e a monja exteriorizando as suas energias, né? E o Valdo relata assim: ela sente as dores do mundo. E ela ficava imperturbável. E o Valdo falou que era assim, era muito difícil ficar do lado dela, pelo tanto de sentimento que ele estava percebendo ali. Ele estava sentindo, mas ele não estava dando conta. Ele falou: nossa, é muito, né? E ela não. E aí eu fiquei pensando: caramba, ela virou um filtro. Ou seja, ela sentia a dor do outro, mas ela transformava dentro dela tão rápido, ela administrava tão rapidamente as suas emoções e ela exteriorizava com outro significado aquilo que ela absorveu. Então ela virou um filtro. Então passava por ela, ela sabia o que era tristeza, ela sabia o que era dor, mas aquilo não perdurava nela. Mas ela tinha acolhimento pelo outro, ela tinha esse olhar, né?
pelo outro, né, de zelo, de cuidado, de fraternidade, né, que ultrapassam, acho que até essas palavras, né, e ela conseguia espalhar outro significado para aquilo, ia limpando, né, e eu achei isso sensacional, Rô. Aí eu falei assim, caramba, né, então eu acho que, claro que isso a gente está falando de serenão, né, mas por que não pensar, né, no mecanismo altamente saudável, né, de administração emocional? Só para dar um exemplo, né? Que a gente consegue administrar. Claro que monja é monja, nós é nós, né? Temos a nossa, né? Mas assim, é possível começar, não é, erro? Dar o primeiro passo nesse processo, senão como é que a gente vai chegar, né? E aí que eu falei assim, a sacada das emoções é compreender, né? Não é fugir, não é se esquivar, é compreender. E aí tem muita gente que são grandes intelectuais, só que são alexitímicos, não sabem o que se passa dentro deles em termos emocionais. E aí eles resbalam na labilidade. Então é aquele ectoplasta que, por não se entender nas suas emoções, ele pode se conectar tanto com o amparador quanto com o assediador e achar que está fazendo desassédio, sabe? Por não saber esse processo. Então, ele não sabe o que perturba ele, não sabe lidar com esses abalos, né? E acaba entrando em ondas desgovernadas, muitas vezes, né? Então, ali tem um alerta, né? No livro eu falo desse processo. E aí, todas as estratégias terapêuticas, elas passam pela autopesquisa, Rô. Agora você fala da desperticidade, né? Ou seja, para curar a labilidade, vamos ser despertos, certo? Simples assim, né? Só isso. Só isso. Mas, Rô, eu acho assim que é a meta, sabe? Não é para assustar ninguém, mas depois que o Valdo falou assim que em 3 anos era possível qualquer consciência virar desperto, é isso mesmo, Rô? É isso mesmo. Se ela quiser, né? Se ela tiver, colocar isso como um desafio. E antigamente, lá no tempo de bolinha da Conscienciologia, a gente sabia, né, que despertar era uma coisa assim, nossa, né? Era Era 20 longo. anos e ainda, olha lá. É, e olha lá, né? E aí, quando ele falou para 3, de 20 para 3, Rô, né? Como isso, né? Eu falei, por que não? Esse é o desafio, né? E olha que grande desafio para ser equilibrado, Rô. Que é melhor que isso? Que desafio satisfatório é esse? Bom, né? Benévolo, estamos precisando mesmo. Eu espero que um monte de gente tenha como meta a desperticidade, né? E eu vejo assim que tem a sua razão de ser. Então, pensa bem, uma vez eu conversei com o Valdo, que eu defendi um verbete sobre labilidade parapsíquica, né? Ele me ajudou muito, ele estava lá na mediação, né? Então, eu tive algumas conversas com ele nesse sentido, né? E uma delas, ele comentou, Lilian, com sim lábio, com sim esponja, ela é patológica, não dá para amenizar, tá? Não é porque ela vai para a onda do amparo que a gente vai falar, vamos diminuir, porque ele falou tem um monte de gente de boa intenção e bom pensamento, baratrosfera tá cheia, né? Daí ele falava, não minimiza, né? Essa era uma orientação. A outra mas eu senti, Rô, que era assim, tapa na cara, porque a Consimlab, ela é parapsíquica por natureza. Não existe Consim casca grossa, né? Que no caso não tem isso desenvolvido, que é lábio. E ele é extremamente patológico. O casca-grossismo, aquele crasso, tá? Ele é doentio e eu acho que é até pior que o lábio, porque ele não interage com nada. Porque eu vejo que a evolução necessita interação, Rô, né? A troca. A gente precisa de troca. O lábio, ele faz a troca, mas não tem técnica. Esse é o problema dele, entende? É nesse sentido. Então, ele está faltando tecnicidade, mas parapsiquismo ele tem. Então, se ele tem um trafor, que ao meu ver, parapsiquismo, ele tende, ele pode, digamos assim, né, ter esse bojo de trafor, se a gente colocar a qualidade nele, né, o melhor de nós nele, por que não a gente vai caminhar para a autodesperticidade no sentido de tudo que a gente conversou aqui, Rô, é o quê? O lábio ele vai precisar se atentar mais para o seu micro-universo consciencial. O parapsíquico, ele é assim. O ectoplasta, ele é assim, não é? A gente tem que saber o que a gente pensa, o que a gente intenciona, porque movimenta, a gente sabe que movimenta, por causa da nossa energia, né? Então, me parece cabível, né? A gente caminhar para a desperticidade, Rô. Se a gente, sabe, entender a nossa responsabilidade do que a gente está deixando como pensamento, sentimento e energia em tudo que a gente faz,
e que tudo isso com a ectoplasmia intensifica, né? Então, a gente consegue, Rô, digamos assim, pensa bem, eu acho isso uma habilidade tanta, tá? Se a gente vê essa responsabilidade, a gente consegue ajudar pessoas, ambientes, transformar. E pode ser passos pequenos, Rô. Eu não acho que assim. Tem grandes conflitos, você vai lá, começa a exteriorizar a energia, aquilo se desfaz. Claro que não, tem coisa que não depende da gente, né? Mas a gente é uma porta se a gente quiser e se conectar com os amparadores. E se a gente estiver bem direcionado, aquilo é para limpeza, né? É para esse processo de transformação. E aí é inevitável a gente ganhar maturidade, Rô. Chega um ponto que você não quer mais errar os mesmos erros. O parapsíquico chega e fala assim, cara, não dá mais, né? Sempre ficar com ressaca energética quando eu interajo? Que é isso? É o que aconteceu comigo, né? Eu falei assim, que vergonha na cara. Vou ficar até quando? Né? Tipo, né? Tendo isso, chega um ponto que você não quer mais, Rô. Sabe? É aquela, cansei de brincar, né? Nessa situação. E aí a pessoa, ela caminha mais para uma questão de autopesquisa mais séria, sabe? Então, ela começa a estruturar a sua terapêutica, né? A sua paraterapêutica. E eu acho que é inevitável ela caminhar para uma autodispersidade, porque ela sabe o que ela passou com a labilidade. Então, ela já viu o extremo. Então, ela fala assim: não, agora que eu estou equilibrada, o meu padrão de referência, eu quero ficar assim. E aí entra a dispersidade, né? Agora, no lançamento do livro, você falou que o professor Valdo que falou para você que você tinha habilidade parapsíquica, né? Hoje, como que você se classifica? Ainda uma conciliável ou você considera que está totalmente superado? Ai, Rô, eu vi, olha, foi 20 anos de pesquisa, Rô. Eu superei a labilidade com 8 anos de esforço, Ah, tá? Então eu era bem mais nova, tá? Eu só escrevi o livro com uma boa gordurinha, né, pra frente, até pra ver, né, Rô? Né, pra, né, falar. hum. Então eu tinha 20 e poucos anos quando ele me falou isso, foi em 2003. E aí o que que eu vi, né, dentro desse processo? Ralei 8 anos, ininterrupto. Então, ali eu coloco, fiz 100 acoplamentários, e é interessante que a indicação dele foi acoplamentário. Ele falou assim para mim: entre dentro do acoplamentário, esqueça a chave, joga fora, né? Assim, fica lá. Ele falava que eu tinha essa raiz parapsíquica que eu tinha que lembrar, rememorar das minhas, sabe, recuperar Cosmo, né? Então, e ele frisou muito que meu público estava me aguardando, que a fila estava, né? Aquilo me, eu falei, gente, né? Como assim, né? E ali pesou a responsabilidade, sabe? E foi naquela hora que eu falei assim, não posso errar os mesmos erros. Eu não posso mais, né? E foi com, então, 23 anos, e aí eu me dediquei plenamente nas dinâmicas parapsíquicas, né? Fora o acoplamentar, eu fiz muito, você sabe disso, quanto monitoria, não era EPICOM, né? Eu era monitora, né? Então, eu fiz muitos, mas muitas monitorias, né? E o objetivo era aprender, eu queria saber, sabe, como funcionava a minha habilidade. Então, é por isso que eu tenho uma gratidão imensa pelos pesquisadores da Conscienciologia, sabe? Eu falei isso, né, no lançamento, por todas as pessoas que passaram no meu caminho aqui. Que eu não vou dizer todos os nomes, porque, nossa, minha memória vai falhar. Mas, assim, eu aprendi de fato, isso é sincero, né? Eu consegui meu padrão de referência nesse grupo. Eu acho que se eu não tivesse, Rô, ia demorar muito, sabe, para eu fazer isso com essa agilidade. Então, as ferramentas que a Conscienciologia tem, eu usei, dá certo, é chato, entende? Porque é metódico, tem que ter disciplina, determinação, mas, gente, os benefícios são muito melhores e maiores do que isso. E hoje eu sei disso, né? Então, eu sou extremamente grata dentro desse processo. Por isso que eu quero ajudar, sabe? Vou retribuir, né? Esse Então, processo, e o livro veio aí, né? Para retribuir com esse processo, né? então, E em dois a... minutinhos, desculpa. Não, pode falar. Então, para você retribuir em 2 minutinhos, deixa uma mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando, gente. Eu vejo assim, se você se identificou, né, com os sinais e sintomas da labilidade parapsíquica, o livro, gente, está recheado, tem 19 técnicas, elas estão bem claras, estão bem objetivas, foi o que eu fiz, tá? Tá lá. E também tem uma técnica inédita que eu acabei construindo dentro dessa experiência, né? Eu acho que vale a pena, tudo é possível,
Não ache que não é possível a desperticidade, ou não ache que não é possível você se equilibrar, ou trabalhar com o seu parapsiquismo de uma forma saudável, homeostática, interassistencial. Independente desses padrões de labilidades que eu coloquei, né, Rô? Que desde a mais superficial, mais sutil, até aquela mais profunda, né, mais intensa. Eu vejo assim, com técnicas, com determinação, a pessoa consegue, tá? Mas busque ajuda, tá? Não deixa o orgulho, eu falo assim, né? No livro eu tento falar mesmo com o leitor nessa parte de técnica, sabe? Eu mudo um pouquinho a minha narrativa para porque eu gostaria que eles tivessem do lado deles, entende? Nesse sentido, eu falo, não desista, persista, que dá certo, né? E só que tem que arregaçar a manga, a gente vai ter que mudar hábitos, rotinas, não é do dia para a noite, né? Então vai demorar. Imagina, 8 anos, Rô, eu fiz, né? E é a média. Eu acho que o Valdo uma vez me perguntou, e ele falou: quanto tempo levou para você superar, Lílio? Porque eu já tinha superado, ele me falou, sabe, Rô, isso para mim não tem preço. Que nada como, assim, né? Você saber, mas, assim, ser reconhecida também, né, por esse processo. E ele falou assim: não, você demorou quanto tempo? Eu falei: 8 anos, professor. Ele falou: não, é a média. Ele falou: é isso aí, tá dentro, é 8 anos. Né? E ele falou da desperticidade, ele falou que eu estava no processo de desperticidade, eu não acreditei, Rô, né? E aí que eu fui no PROAD, ele falou da questão da desperticidade, mas óbvio que aquela jejuna, sabe, Rô, não me considero nada, eu me esforço, ou seja, eu fico alerta ainda, não é natural, não é automático, mas eu me esforço para ficar assim e me manter assim. Mas eu não tenho mais abalos, nada disso, né? Assim, nesse sentido. Então, por isso que foi um crescendo, né? Mas tô lá no início. De 0 a 10, tô no 1 da desperticidade. Mas já é um, né, Rô? Já é uma coisa, né? Já tá né? Então, é por isso, eu acho que é possível sim. Então, use as técnicas e bora, vamos lá, vamos, e metas, eu acho assim, a meta de desperticidade é o máximo, tá? Então, vale a pena. Então, E o que precisarem, o livro tá aí, né? É um pedacinho de mim que tá andando aí, e eu espero ter ajudado. ficam aí, então, as dicas da Lilian Zolê, né? O livro está disponível na Epígrafe, também no site shopcons.com.br. A gente, então, se despede de você, Lilian, agradecendo aí, né, altíssimo nível bate-papo de hoje, e de você também, ouvinte. A gente vai estar, então, semana que vem aqui novamente, programa Entre Livros, trazendo sempre novidade no mundo dos livros. Tchau, tchau, pessoal! Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.